Pessoal, aqui é o podcast Sem BO. Aqui nós trazemos militares, aqui trazemos pessoal da segurança pública e aqui trazemos o pessoal aqui inflamado da política brasileira. Ou seja, o melhor que temos aqui no Brasil para os senhores. Pessoal, estamos aqui trazendo aqui o Coronel Cardoso aqui para estar me ajudando aqui no Sem BO e trazendo também o Major Vitor Hugo. Pessoal, são pessoas fenomenais, pessoas fantásticas, e eu quero mandar, em primeiro lugar aqui, pessoal, quero mandar um abraço pro Thiago Raiz e pro Leandrão. Eles estiveram com um novo projeto, estiveram conosco aqui no Sem BO, agora no momento estão em um novo projeto. Eles são meus amigos, meus irmãos de farda, e com certeza que Deus abençoe qualquer projeto que eles venham empreender. Mas o Sem BO tá aqui firme e forte, e agora o Coronel Cardoso tá aqui conosco. O Coronel Cardoso é um dos melhores polícia desse Goiás aqui, e nós trouxemos hoje aqui o Major Vitor Hugo. Pessoal, como vocês sabem, o nosso podcast aqui a gente coloca um rock, a gente coloca uns cortes massa, uns cortes legal, a gente usa tonfa aqui, a gente usa algema, aqui a gente mete pau e tonfado em maconheiro, a gente mostra a algema aqui pra maconheiro, e aqui a gente fala a verdade, e até a verdade sobre a política brasileira. É ou não é, o Coronel Cardoso? É isso aí, Bolt. Obrigado aí por estar conosco nesse projeto. Major Vitor Hugo, renomado, conhecido, combatente, militar do Exército Brasileiro. E o Sem BO é isso mesmo. A nossa ideia aqui é estar trocando um papo reto, é estar mostrando tudo que acontece na segurança pública, na política, na economia, no Brasil, em Goiás e no mundo. E o papo é reto. O papo é reto. Chefe, fala um pouquinho pra nós aí, as boas-vindas aí pra nós. E outra coisa que eu quero falar, chefe, aqui é um programa descontraído, aqui o senhor pode abrir seu coração, que aqui só tem militar. Eu sou sargento, eu sou menorzinho aqui. Eu sou sargento, aqui tem o nosso coronel e o senhor é major. Abre o coração, vamos conversar, vamos trocar um papo bacana, descontraído. E o que o senhor quiser falar, vamos conversar sobre a política brasileira. Tá bom, quero agradecer, Bolt, você por esse convite, o Coronel Cardoso também. Vocês são ícones aí da nossa gloriosa Polícia Militar, exemplos para todos nós. Eu fico muito feliz de estar aqui, obrigado por essa oportunidade. Tenho certeza que esse projeto aqui, o Sem BO, vai muito longe. Vocês estão começando agora, mas já estão com uma audiência muito bacana. E o que depender de mim para ajudar, né, com a minha rede, ela é pequenininha, mas ela está avançando também. Pequenininha. O Major é modesto, né? Ela tá crescendo. E o que eu puder fazer para ajudar vocês, meus amigos, porque eu sei que vocês são, como toda a Polícia Militar do Estado de Goiás, o Corpo de Bombeiros, né, todas as forças de segurança de Goiás, são pessoas corretas, idôneas, e que eu quero andar com vocês o tempo inteiro. Então, contem comigo. Chefe, o tanto que o senhor é humilde, o senhor sabe quem foi o vereador mais bem votado de Goiânia nessas últimas eleições? Teve um cara bom aí, parece. E parece que ele foi o mais bem votado do Centro-Oeste brasileiro, sabe? Centro-Oeste? Não teve ninguém no Centro-Oeste com mais voto que o cara, não. O cara é bom. Que é isso? Sinal do bom trabalho, né, comandante? Não, eu fico muito feliz. Mas assim, a gente sabe também que o senhor foi líder de governo, no governo anterior, foi deputado federal. E assim, muita gente foi candidato aí, Bolt, com mais de 500 mil de votos, né, comandante? 16.579 votos. Ao governo do estado de Goiás, né, recentemente, colocando o nome à disposição, no sentido de colaborar. E tem que ter coragem mesmo, comandante. Porque o sistema tá aí, a gente tem que ter coragem, tem que colocar o nome à disposição. E quem vai dizer quem são os nossos representantes ou não? É o povo, tá, é a sociedade. Não à toa o senhor foi tão bem votado aí para vereador na capital, né, do nosso estado aí, que é Goiânia. Mas assim, comandante, e o Major Vitor Hugo? A gente sabe, né, que o senhor, por exemplo, nasceu na Bahia, mas foi erradicado aqui, Soteropolitano, que é nascido em Salvador, capital. Mas, e aqui em Goiás tem muita gente, muitos descendentes de baiano aqui. Andei muito Goiânia, interior de Goiás, mineiros. Meu pai é descendente baiano. Olha aí. É da região de Rio do Pires, próximo a Macaúbas, ali no meio da Bahia. Mas hoje ele reside no Tocantins, viu, Bolt? O pessoal fala que eu pareço baiano, eu queria ser. Você não é baiano? Você parece com esse teu óculos aí. Não, eu vou dizer, mas aquele negócio, baiano, burro, nasce morto. Já ouviu falar nisso? É só você ver os baianos da história brasileira aí, os caras são bons. Mas eu tenho uma história que ela é complexa, porque eu nasci em Salvador, porque o meu pai era oficial da Marinha de Guerra e engenheiro eletricista da Marinha, e ele foi transferido para lá. Mas meu pai e a minha mãe eram cariocas. Sim, e aí nós voltamos, quer dizer, eu fui pro Rio, eles voltaram, né? E com 2 anos de idade. Eu fiquei lá até os
6 anos de idade, quando o exército me transferiu para cá. Então, é por isso que o meu sotaque é meio cariocado. Eu não tenho... a minha ligação com a Bahia é menor do que eu gostaria. Eu queria ter convivido mais, porque a minha infância foi muito bacana lá. Porque depois eu voltei para lá, eu fiquei de 0 a 12 e depois dos 6 aos 11. Então, eu vivi a melhor fase da infância, que é a fase mais bonita, né, da infância, mais inocente, brincadeiras e tal, morando na base naval de Aratu, que é um paraíso na Bahia de Todos os Santos. Né, e a casa da minha família é praticamente na beira da praia, a casa dos militares da Marinha, né, na base naval. Então, assim, a minha, como todo militar, né, a Polícia Militar gira muito dentro do Estado. E as Forças Armadas a gente gira no país inteiro, né, e até no mundo. Eu servi na África 2 vezes, por 2 anos ao total, fiz um curso nos Estados Unidos por 1 ano, né, fiz a viagem de ouro com a Marinha do Brasil, que é uma viagem que... Cisne Branco? Não no Cisne Branco, no navio Escola Brasil. O Cisne Branco é um veleiro da Marinha, né? É o veleiro tradicional da Marinha. E quando eu estava na viagem de ouro, que é uma viagem que os guardas de marinhas, que são os aspirantes oficiais da Marinha, né, equivalentes, eles terminam o curso da Escola Naval, todos os formandos fazem uma viagem pelo mundo de 6 meses, aprendendo a navegar, aprendendo a comandar o navio. E o 01 geral da AMAN, da Academia Militar das Agulhas Negras, e o 01 geral da Academia da Força Aérea são convidados para fazer a viagem. Na minha turma, como eu fui o primeiro colocado geral da minha turma, eu fui convidado, fiz a viagem de ouro, e isso acalentou um pouco o coração do meu pai, que era da Marinha, e esperava que algum dos filhos tivesse ido para a Marinha, né? Então, assim, e quando eu me formei no Exército e tal, fiz os cursos de operações especiais, o curso de comandos e o curso de Forças Especiais do Exército. Quando eu terminei o curso de Forças Especiais em 2003, o Exército falou assim, não, vamos tirar as Forças Especiais do Rio de Janeiro e vamos trazer para Goiás. E aí começa a minha história com o Estado. Então, espera aí, chefe. Deixa eu ver aqui se eu entendi. Primeiro, os pais do senhor são cariocas. Isso. E aí, no caso, o senhor foi pra Bahia, né? Os pais do senhor foram pra Bahia e teve o senhor na Bahia. Isso, eu e meu irmão. O senhor é de Salvador, certo? Soteropolitano. Certo. Só que o sotaque carioca do senhor, porque o senhor tem uma família que é ligada ao Rio de Janeiro. É porque eu fui criado no Rio. Né? Legal, eu fiquei de 0 a 2 e depois dos 5 aos 11. Mas todo o restante foi no Rio. Então, a Academia Militar das Agulhas Negras é no Rio, onde eu estudei. A minha adolescência e o final da infância foram no Rio. Bacana. E quando o Comandos veio pra Goiânia, Goiás, aí começou a história do senhor aqui. Exatamente. Aí, através daí, começou o Major Vitor Hugo, e hoje tá um exemplo na política brasileira. Naquela época, Tenente Vitor Hugo. E é uma história muito bacana, porque demonstra também, como o senhor colocou, o conhecimento de país, né? Salvador, Rio de Janeiro, outras situações. Servi em Macapá 2 anos. Lá no extremo norte do país eu não conheço, é um dos poucos lugares que eu não conheço. Mas e aí, e a política? Veio de onde? Então, na verdade, na minha família não tem nenhum político, 0. Meu pai, como eu falei, da Marinha, meu avô era técnico, minha avó, meus avós, meu outro avô era fazendeiro, então assim, não tinha ninguém, minhas 2 avós eram donas de casa, então não tinha assim, ninguém com a vocação política dentro de casa. Mas quando eu estava com 21 anos de carreira no Exército, estava no meio do curso da Escola de Comando de Estado-Maior, que é o curso no Exército que permite você acessar os postos mais altos de oficial-general e comandar as principais unidades. Eu era casado à época com uma juíza e meu filho tinha acabado de nascer. Foi a primeira vez em quase naquela época, já tinha uns, mais de 10 anos de casado, a primeira vez que eu estava tendo uma família, porque enquanto eu estava nas Forças Especiais aqui, eu ficava fora, ficava às vezes 2/3 do ano fora de Goiânia, mesmo morando aqui, operando na fronteira, operando em outros países, fazendo competição em outros países, indo para as favelas do Rio de Janeiro. Então, eu ficava muito tempo fora de casa. Aí, quando eu fui fazer o curso de Comando de Estado-Maior, foi a primeira vez que eu tinha um bebê em casa, a esposa, eu falei, pô, até que legal esse negócio de família, né, cara, tal. E aí eu falei assim, cara, assim, a minha vida de soldado, a minha vocação, o chamamento profissional era ser soldado do Exército. Era ser do Exército Militar. Isso realizou. Isso eu realizei. Eu saltei de paraquedas na Tríplice Fronteira, armado, equipado, livre, noturno. Eu participei de missão nas favelas do Rio de Janeiro. Eu fui para a Costa do Marfim, de GLO e outras missões, em conjunto com os órgãos de segurança pública. Eu participei de missão na fronteira, eu fiz operações de inteligência na fronteira, eu fiz operações reais na fronteira, em várias fronteiras. Então, assim,
eu participei de planejamento de operações conjuntas e internacionais no Oriente Médio, por exemplo. Então, eu vivi o Exército. Sim. E, por outro lado, naquele momento, eu olhava para minha família, a minha esposa ficaria circunscrita ao estado de Goiás. E eu falei, cara, tá tendo um conflito aí, né? Então, satisfeito já com a minha passagem pelo Exército, falei, não, eu estava terminando a faculdade de Direito. Quando eu terminei o mestrado no Exército, que eu fiz em 2006, eu fiz o vestibular para a UFG aqui. E aí passei, comecei a fazer o Direito em 2007. Aí tranquei 2 vezes por causa das missões, essa que eu falei, uma na África, outra nos Estados Unidos. Quando eu cheguei no primeiro ano da Escola de Comando do Estado-Maior no Rio, o primeiro ano eu fiz em conjunto com o 5º ano de Direito na UFRJ. Aí terminei a faculdade de Direito e aí conversei com a minha esposa à época e falei, ó, uma coisa eu tenho certeza, nós vamos terminar 2015, nós não vamos estar em casas diferentes mais, nós vamos estar juntos. E aí não sabia o que fazer, né? Pô, vou fazer um concurso, vou sair do Exército, pedir baixa e seja o que Deus quiser, vou advogar, sei lá. O senhor não ia ficar mais no Exército. Tinha tomado a decisão. Para dar um apoio maior para a família. Um apoio para a família, exatamente. Aí, o militar, ele vive em dilemas, né, chefe? Ou seja, ele se doou pro Brasil o tempo todo e chegou um momento que ele falou assim, não, preciso dar um apoio para minha família, né? Sim, foi a decisão mais difícil que eu tomei na vida, eu tenho certeza disso. Eu entrei no Exército com 16 anos de idade. Por concurso, era um concurso nacional. Sim, tinha 12 mil candidatos. Agulhas negras. Eu tinha tanto medo de não passar que eu acabei passando em primeiro lugar do Brasil no concurso, com 16 anos de idade. E 01 de turma. Aí eu fui o 01 do concurso. E de turma. Até o último ano da Academia Militar. São 4 anos. É 1 ano de escola preparatória de cadetes do Exército, que é a SpaceX em Campinas. E mais 4 anos na AMAN. 5 anos. Ídolo. Então, 5 anos de formação em que eu não fui o segundo colocado em nenhum momento. Será que é inteligente? E pouca gente às vezes sabe a bagagem que tem pra ser um oficial, né? Um oficial do Exército, oficial de Marinha, oficial da Polícia Militar. E as pessoas criticam muito, sabe, Bolt? O nosso oficial, mas o nosso próprio praça. Você vê um curso de formação nosso, ele é muito mais extenso e completo do que muitas outras carreiras aí, que às vezes falam que coisas sem conhecimento, né? Então, mas aí o senhor perguntou pra mim sobre a política, né? Aí eu decidi que ia sair. Apareceu na minha frente, a minha concunhada à época mandou um link pra mim do edital de um concurso pra Câmara dos Deputados, para onde eu nunca imaginei que eu pudesse um dia ir ou trabalhar. Mas eu olhei assim, cara, Deus escreveu o edital para mim. Por quê? Porque eu não tinha prática jurídica para fazer os concursos mais difíceis e melhores, que seriam de promotor ou de juiz. Porque tinha que ter 3 anos e, como militar, não podia advogar. Então eu não tinha prática jurídica, eu não podia fazer. Aí, então qual concurso que poderia ser, né? Aí, quando ela mandou para mim, que eu olhei, ela falou assim, ó, olha a área 17 do concurso, que é de consultoria legislativa da Câmara dos Deputados. Quando eu olhei a área 17, era consultoria legislativa na área de segurança e defesa. Aí eu tava na escola de comando Estado-Maior, que é a de mais alto nível na defesa no país. Sim. Né? E a defesa nacional tinha sido a minha vida. De 20 anos de exército. E tava terminando a faculdade de Direito e tava fazendo a prova do OAB em Direito Constitucional. 1/3 da prova era Direito Constitucional, 1/3 da prova era Defesa Nacional, o outro terço era Segurança Pública, que eu sei que são áreas diferentes da defesa, mas também são áreas, você se conecta. Aí eu olhei e falei assim, cara, quer saber? A única dificuldade que eu tinha, que só tinha 2 meses para estudar, e só tinha uma vaga no país. Só uma vaga. Aí eu olhei pra minha esposa na época e falei assim, é o seguinte, o João Vitor, meu filho, tava pequenininho, bem novinho, e eu ajudava, dava banho nele, ficava com ele, tá, pra ela poder descansar quando eu voltava do quartel. Eu falei, ó, pra melhorar, vai ter que dar uma piorada aí agora, porque eu tenho 2 meses pra estudar e eu não vou poder mais participar. Então eu ia pra ECM, que era o curso. Vai piorar um pouquinho. Vai dar uma piorada. Aí fui lá, estudava ao longo do dia, né, da manhã e início da tarde. Quando chegava em casa, começava a estudar. Fiz um cronograma de 2 meses. O carnaval de 2014 estava nesse contexto. Eu falei, ó, não vou sair nada no carnaval. Só que o meu filho completava exatamente 6 meses no meio do carnaval. E com 6 meses podia, o médico tinha dito que podia levá-lo à praia, né? E eu queria, quando ele completasse, eu levar. Eu falei, eu vou tirar só amanhã da segunda-feira de carnaval, para levar o João Vitor pra praia. E depois eu vou voltar para estudar. Aí, cara, eu fui disciplinado. E todo dia eu estudava Caxias. até 2 horas da manhã durante 2 meses. E quando dava meia-noite eu acordava, a Flávia, que era minha esposa, falava, me ajuda, toma agora o regimento interno da Câmara.
Aí começava, se o destaque for apresentado, se a emenda, como é que funciona e tal. Fui fazer a prova. Aí eram 2 domingos em Brasília. Aí peguei o avião, ia lá, fiz a prova. Tal. Voltei, aí aquela expectativa. Tipo assim, não adiantava só passar, ser aprovado. Tinha que ser aprovado em primeiro lugar, porque só tinha uma vaga. Vaga única. Aí aí no dia ia sair o resultado publicado no Diário Oficial da União, que é publicado normalmente todos os dias, volta de 5 horas da manhã, né? 5 horas da manhã olhando, todo dia, depois que deu o prazo, né? E não saía. Até um dia eu tava na aula lá na SM, aí, 5 horas da manhã, já era umas 6, 7, nada. Aí eu falei, cara, vou parar, não aguento mais olhar, já tava com medo de tomar um esporro do instrutor, né? Porque tava olhando o celular toda hora. Aí daqui a pouco toca o telefone, a minha cunhada, né? Porque ou é uma coisa boa ou é uma coisa muito ruim, né? Aí quando eu atendi ela, cara, você passou e tá em primeiro. Nossa! E aí quando olhou os títulos, como eu falei, Deus escreveu o edital pra mim. Porque ele dava 1 ponto, eu fiquei na frente no exame intelectual, então eu tava acho que uns 10 pontos na frente do segundo lugar. E quando colocou os títulos, aí eu abri uma vantagem de quase 20 pontos, porque aí atribuía 1 ponto para cada ano de serviço na área de defesa e segurança. Eu tinha 20 anos. Nossa. Acho que no máximo de 10 pontos, eu acho. Aí eu tinha já duas graduações, a da mãe da UFRJ, então eu contava 2 graduações. Tinha um mestrado, contava. Tinha 2 pós-graduações, contava. Então assim, Deus, sem eu saber, foi moldando a minha vida. Eu posso falar um negócio pro senhor? Só do pouco que o senhor me falou aqui da vida do senhor, se o senhor acredita em Deus, Deus te chamou para ser o primeiro. Porque primeiro para vereador, primeiro pro centro-oeste dos vereadores, primeiro de tudo na vida do senhor, o senhor tem sido o primeiro. Mas eu não tenho dúvida que isso é por Deus, não é pelo não. meu esforço, não é pela minha capacidade. Tem Deus nisso aí, eu entendeu? não duvido. Porque em nenhum momento eu esperava ser. Na maioria das vezes eu trabalhei muito, Esforçou. competindo comigo mesmo. Né? Eu nunca levei para um lado pessoal na competição contra ninguém. E eu falo assim, cara, é o que eu falo pro meu filho hoje. Eu falo, eu espero de você, João, que você não se poupe. Eu espero de que você faça o melhor sempre. Se o seu melhor for suficiente para você ser o melhor de um grupo, de uma atividade, parabéns, se não for. Mas se você terminar a atividade com a certeza de que você fez o melhor, ainda que você não passe, ainda que você não consiga, cara, você tá no caminho certo. E a grande competição é conosco mesmo, né? A gente compete com a gente mesmo, melhorando, buscando. Então, o senhor sempre, como falou, não é uma concorrência com os demais, sempre com você mesmo. Aí quando eu passei no concurso, fui trabalhar na Câmara. Quando chegou lá, quem que era o cara que trabalhava mais na área de segurança e defesa? Jair Bolsonaro. Nossa. Aí quando eu cheguei lá, 15 de janeiro de 2015, tomei posse, fiz o curso de formação. Quando chegou lá, em fevereiro, tô eu lá na sala. Na minha sala, era uma sala que eu dividia com outros 3 consultores de outras áreas, que não tem só defesa e segurança e defesa, tem direito constitucional, direito penal, transporte. O Tarcísio passou, governador de São Paulo, passou no mesmo concurso, mesma época, em outra área, na área de segurança e defesa. E foi meu veterano na mão, o Tarcísio. Eu estava no primeiro ano, ele estava no terceiro. Mas eu fui para a área combatente das Forças Especiais, ele foi para o IME, né? Áreas diferentes. E ele também é de engenharia, da arma de engenharia, eu sou da arma de infantaria. Aí, quando eu estava lá na minha área, na minha sala, de repente entra o deputado federal Jair Bolsonaro. Primeira vez que eu tava vendo um deputado, na verdade. Primeira vez foi presencialmente. E foi ele. Quando ele entrou, a gente milico, né? Pô, eu não sabia o que eu fazia. Fiquei de pé. Fiquei de pé e fiquei assim na posição de sentido. Aí ele, pode ser mongoloide, já sei, é você que é o Vitor Hugo. Ele falou de jeito, para de ser mongoloide. Porque os outros ficaram sentados, os outros consultores paisanos. Eu tô vendo, tipo assim, valeu, deputado, beleza. Eu tô vendo que o Bolsonaro chega no senhor e fala assim, não fica em sentido não, mongoloide. Pode ser mongoloide, porra, senta aí, tá eu meio desconcertado. Ele, mas João, aí ficou aquela brincadeira. Né, eu ia para a comissão lá de segurança e defesa, comissão de relações exteriores e defesa nacional, que ele atuava muito, ou da segurança pública e combate ao crime organizado. Muitas vezes eu ia acompanhar o trabalho da comissão. Aí tava lá, quando ele entrava, ele olhava para mim e falava, Torugo, 10 flexões aí embaixo da mesa. Paga 10. Todo mundo que é militar entende. Então, aí eu não sabia se era real ou se era brincadeira, né? Tipo assim, não, né? Não pagar mais, mas eu ficava naquela, tipo assim, vou fazer um gesto pra ele falar, não faz não, né? Aí a Michelle Bolsonaro trabalhava lá perto, falava, faz não. Não, eles já estavam casados. Já estavam casados, já tinham saído. Já tinham saído, da E aí começou uma amizade, inicialmente nesses termos, por causa
do tempo de exército, De né? caserna, Embora a gente não proximidade. tenha coincidido, né? No ano que eu nasci, que foi 77, foi o ano que ele se formou na AMAN. E quando eu entrei no exército em 94, ele já tinha saído do exército. Então a gente não teve um período comum. Mas lógico que todo mundo sabia dele, né? Quando a gente entrou, todo mundo sabia do deputado, que era capitão do exército, paraquedista, e que lutava por nós. Então, eu não tinha convivido, nem encontrado com ele pessoalmente, mas sabia exatamente quem ele era. E aí, então, começou com uma amizade. Quando chegou no meio ali por volta de 2016, ele já estava muito bem, assim, já estava caminhando para uma pré-candidatura mais viável a presidente. E aí, os vídeos dele estouraram, né? estouravam, né? Exatamente. Aí muitas pessoas criticavam ele, falando, é um deputado do baixo clero que não tem nenhum projeto estruturante para o Brasil, não tem nenhum projeto de lei que tenha apresentado. Ninguém acreditava. Não acreditava. Aí eu peguei e falei assim, cara, a última função que eu exerci combatente aqui em Goiânia foi comandar o destacamento contra o terrorismo do Exército. Só tem um destacamento no Exército inteiro e é aqui em Goiânia, que se dedica o tempo inteiro ao contra-terrorismo. E nas Forças Especiais, 90% do meu tempo foi servindo nesse destacamento e no final eu comandei ele. E aí, fazendo a faculdade de Direito, eu olhava para a legislação nossa e eu ficava assim, cara, será que tem amparo jurídico real para emprego do Exército no contra-terrorismo? Porque, bom, a Polícia Federal nós temos, assim, é claro, né, é um crime, eles reprimem o crime, ok. E o Exército Brasileiro, pô, nós temos uma unidade que eu comandei, inclusive, e eu queria saber qual que era o amparo. Eu fiz um estudo e achei que havia umas lacunas ainda. Aí construí um projeto de lei, fiquei 6 meses escrevendo e apresentei para o Bolsonaro apresentar porque ele também estava sendo criticado. Aí ele foi lá, apresentou o projeto e aí ele me conheceu tecnicamente, que ele não conhecia, assim. Ele tinha uma noção vaga, ele sabe que esse concurso é um concurso muito difícil e sabia da minha história no Exército. Mas ele não tinha tido contato com um trabalho meu, e aí ele gostou do projeto e apresentou. E aí depois, uns meses depois, eu fiquei assim, pô, cara, mas foi legal eu construir o projeto e apresentar para ele, mas eu queria eu mesmo apresentar, pô. Eu conceber e eu assinar, colocar o meu nome, eu participar, eu construir. Se o Bolsonaro, que passou pelas mesmas escolas que eu, tem uma carreira muito semelhante, é capitão paraquedista, eu também, né, paraquedista, fiz os cursos da Brigada Paraquedista, pô, se ele tá conseguindo fazer uma carreira política honesta, correta, e consegue defender os valores da família. Pô, eu acho que eu tenho condições. Aí fui lá um dia, bati lá numa quarta-feira, 9 da noite, bati lá no gabinete dele, deputado. Ele, Major, não sei o que, você tá aí. Cara, aí era 9h30 da noite. Aí ele começou a falar do nióbio, do não sei o que, dos militares e tal, cara, daquilo, da fronteira de Israel e tal, e eu ouvindo aquilo e tal. Quando deu 11h30, ele deu uma respirada assim. Pô, Major, mas foi você que veio aqui? O que você quer falar? que aqui, Major? Eu falei, deputado, como é que eu faço para usar um broche de deputado federal igual que o senhor tá usando aí na próxima legislatura? Já assim. Aí ele, você tem interesse? Eu falei, tem. Ele, pô, cara, é difícil ter militares que se interessem pela política e tal. Fiquei muito tempo aqui, mais de 20 anos sozinho aqui. Então, pô, se você quer? Eu falei, quero. Aí ele, não, então frequenta mais o gabinete, vamos viajar junto quando você puder e tal, você vai conhecer, vai dar certo e tal. Me apoiou, eu fui eleito deputado federal e ele foi eleito presidente da República. E aí eu articulei para ser o líder do governo, ele me escalou. Agora imagina, Bolt, você ser escalado, ser líder do governo, coronel, de um governo que era de ruptura com as práticas do passado. Sim, totalmente. O líder do governo do passado era o cara que gerenciava as emendas, os cargos, os ministérios, e eu sabia que o Bolsonaro não ia fazer isso. Então, qual que era a minha moeda de troca para ter uma base? Não tinha, era o gogó. Era chegar lá e falar assim, não, vota nesse projeto porque o projeto é bom pro Brasil. O cara, pô, mas é isso aí mesmo? É isso aí. Cara, mas e se vocês não querem, não se importam com o resultado? Não, e a gente se importa, claro. Pô, mas e aí, como é que vai ser? Não, você lê o projeto. Se você gostar, você vota a favor. Se você não gostar, você vota contra. Se você gostar mais ou menos, apresenta uma emenda. O cara ficava me olhando assim com jeito, tipo assim, porra, você quer saber que ele tá de sacanagem ou tá falando sério? Nossa, que massa. Chefe, deixa eu te perguntar, o Bolsonaro, ele teve quanto de importância pro senhor de 0 a 10 pro senhor ser deputado federal? Pô, posso falar 100? De 0 a 10 eu posso falar 100? Não. Sim. Não, foi muito importante. Não, foi muito importante. A minha campanha para federal de 2018 foi uma campanha muito difícil. Porque sabe quanto que eu tive de fundo partidário ou fundo eleitoral? Quanto você acha, coronel?
300? 300 mil? É. Tive zero. Zero. Sabe quantos... PSL, né? Sabe quantos minutos eu apareci na TV e no rádio? Aí eu tinha que compensar, né? Me deu zero de dinheiro. Vai compensar no tempo na TV e no rádio, pelo Quanto? menos. Né? Zero. Não apareceu, não? Compensou tirando de mim. Davi contra Golias. Zero. Davi contra E Golias. eu não tinha indicação de nenhum. Eu também não indiquei nenhum diretório. Não tinha ninguém trabalhando pra mim. Era eu, Deus, o Coronel Gilvan da minha turma que tá aqui, pô, me conversou comigo sobre o que ele achava da vida política e tal, desde lá de trás, agora tá o orgulho que eu tenho de estar alguém da minha turma trabalhando comigo. Cara, e conversava com os amigos para tentar entender o que era política. Veio do Rio para trabalhar, para apoiar o senhor? Carioca também? Não, ele já estava aqui em Goiânia. Ele estava aqui quando a gente chegou, ele estava, mas não era comandos ainda. Mas depois ele fez 42. O 42, Era difícil até conversar com ele na época, porque quando o cara é comando, força especiais, paraquedista, a conversa é difícil, coronel, para conversar com quem não entende. Mas aí depois ele fez os cursos e aí ficou mais... Ficou no mesmo nível. Não, no mesmo nível é difícil. No mesmo nível não, né? Porque a experiência conta. Tinha um oceano. Tinha um oceano grande. Mas assim, é realmente uma política complicada, né? Para deputado federal, R$0, né? Uma política de ruptura. E os desafios também dentro daquela casa lá, que são nas questões das negociações, vamos assim dizer, que a gente sabe que muitas vezes elas não são republicanas. E o projeto sempre era uma questão republicana. Então realmente não é fácil. É uma mudança de cultura, viu, Bolt? Que ela passa ainda por muito tempo. Eu não sei se o Brasil está preparado. Infelizmente, nós estamos vendo algumas coisas aí. E aí depois, agora o senhor como... vereador, muito votado por Goiânia, apresentando umas emendas bacanas. Tava olhando hoje, passou aquela questão da multa com relação às drogas, né? Acho que é um valor de R$400. Porque foi liberado uma quantia X em tese, não é tráfico, é uso. Eu vi a argumentação 40 gramas, até 40 gramas de maconha, o STF liberou, que não é tráfico. Exato, mas ele vai ser... Vou até pegar o gema aqui, porque eu acho que agora os maconheiros vão se... né? Agora os maconheiros. Agora não. Foi a melhor coisa que o coronel me falou quando eu cheguei aqui. Ele chegou e falou assim: Bolt, eu tenho uma notícia boa. Dá uma olhadinha aí o que o Major Vitor Hugo tá organizando pra nós aqui, pra Goiânia aqui. Fuder com o maconheiro. Isso. É acabar com o maconheiro. Ou seja, o maconheiro tá fumando lá na pracinha, algema ou se multa. Não vai algema? Vai multa. Vai multa, né? Tiraram a algema de nós. E agora o senhor colocou multa no bolso bloquinho dele pra ele sentir. Pelo menos estamos mais protegidos. Pelo menos o policial... Agora, vamos torcer, Bolt, pro Mabel não vetar, né? Entendeu? Não é possível. Porque tem algumas pessoas, por exemplo, eu vi foi publicado lá no Mais Goiás, no Opção, que nós aprovamos isso. Algumas pessoas que não entendem de direito começaram a falar assim, não, mas é inconstitucional porque está tratando sobre direito penal. E não é. A gente não está tratando sobre pena. Ninguém falou sobre aumentar a pena. Embora nós quiséssemos, né? Se eu voltar um dia para o Congresso Nacional, eu tenho intenção de endurecer. Mas essa multa é uma multa administrativa. É que nem, por exemplo, está lá o Código de Trânsito Brasileiro. Né? Quem pode multar? A PRF pode multar, a PM pode multar, a Guarda Civil pode multar, embora seja uma lei federal. E nem tudo daquela lei é crime. Por exemplo, ultrapassar a determinada velocidade é ilícito, mas não é crime, em tese. A não ser que ele mate alguém e tal. E se ele ultrapassar, ele vai receber uma multa. Agora, o STF não está dizendo... Tem uma lei federal que diz usar droga, portar droga é ilícito. E o nosso entendimento é que deveria ser crime. Mas o Supremo disse, até 40 gramas de maconha não é crime. Ok. O fato de não ser crime não quer dizer que não é ilícito. Não quer dizer que foi permitido. Quer dizer que qual que é a ideia assim para efetivamente o cara ter que pagar aquela multa? Como que é a ideia? Sim, aí é o seguinte, tem que se buscar uma forma de executar ela. Mas é como qualquer multa. É como a multa de trânsito. Vai entrar, se ele não pagar no prazo, vai correr juros, multa. Mas a multa de trânsito ela pode ir pro veículo também, né? Tem a questão de estar atrelado ao veículo. Não, vamos ter que regulamentar isso. Tem que pensar uma forma, né? Não, a ideia é bacana, a gente tem que operacionalizar ela para que realmente não fique impune. Sim, faça ali um papel, alguma coisa, seja guarda civil, alguém, e ele não sinta no bolso, né? Minha ideia, coronel? Minha ideia seria o seguinte, atrelar-se ao CPF
do maconheiro. Sim. E aí, quando o maconheiro fosse, por exemplo, votar, ele só poderia votar Se pagasse a multa. Porque pode ser, dependendo da votação, ele não pode arrumar um emprego. Mas Isso, a gente se pode ele não tiver os estudar, direitos isso pode estar no eleitorais, né? regulamento da. Sim, tem que do regulamentar. decreto, né? Agora vai ter um decreto do. Top. Se ele sancionar, vai ter um decreto do prefeito regulamentando. Ele pode ter dificuldade no acesso à prefeitura, por exemplo. O cara vai- Serviços, né? É, Alguns Uma Bolsa serviços que não Família, seja... uma dificuldade no Bolsa Família, alguma coisa. Tem muita coisa que pode ser feita. Aí é pesado, hein? É, Aí vai mexer com o interesse de muita gente. Vixe. Bolsa Família? pode ter. Aí- Você tá doido. Aí Mas não, esse hein? projeto, Aí eu não vai fiquei muito exigir mais feliz. maconheiro. E mais, ó, eu fiquei até espantado, porque a esquerda não teve coragem. A esquerda, que normalmente defende essa galera, né, Ah, não teve coragem de votar Eu ainda contra, não. vi, É, eu não vi teve eles coragem Foi de votar unânime? contra. Foi unânime. Passou no plenário, ó. Eles fingindo que não tava vendo, que tava sendo votado e votou tal. contra? Em Nem quem discussão. tava na eu- marcha da maconha votou Ninguém, contra, eu, não? nada, zero. Falou em discussão. Eu falei, alguém da esquerda vai Estranho, levantar a mão pra Foi. discutir. E esses, Cri, cri. esses vereadores Em da votação. esquerda tão fracos, hein? Ficaram com medo de Ficaram votar. com medo, de né? votar. Eu acho que vai ser Concordando. sancionado, é projeto bacana, porque como se colocou, não dá por um lado que é a questão da algema, vamos dar pelo outro que é a multa, né, multa, Bolt? exatamente. E outra coisa, pegou ali, leva, quem tem que provar que tá com 40 gramas é ele. Exatamente. O PN não tem que andar com balança balancinha, ali, não, né? Fernando. Conduz e lá ele que prova. Se Sim. é Já 40, multa, se é 30, se é 50. Já multa e né? leva. Já Aplica os multa e dois, leva, que- exatamente. Que a multa não importa qual a quantidade. A multa é Exatamente. qualquer quantidade. Consumir Acima de via 40 é pública, crime. né? Então, Isso. multa e leva. Multa e leva. E essa multa é administrativa. E ele que lute, não é né? a multa da pena que o Ele juiz que lute, aplica. Bolt. Sim. Não, e dependendo, ele não pode arrumar um emprego por causa da multa, tem que pagar a multa É. primeiro antes de Então, arrumar um emprego. um empregador que cheque isso lá e veja que o cara recebeu uma Isso, multa, ainda que não isso. tenha pago, né? Mas uma multa por Multa pote da de maconha. por pote de droga. Multa da maconha. O cara não vai querer empregar um sujeito desse. Sim. Na verdade, é qualquer tipo de droga, né? Foi colocado Qualquer lá, tipo de qualquer droga, tipo de é. droga A maconha é mais ilícita, né? fraquinha, Pegou com droga ilícita ali, multa e leva. É isso. Mas é isso mesmo. O município ele pode colaborar muito com a questão de segurança pública. Às vezes a gente fica pensando assim, que é só questão penal, é questão de polícia. Não, tem várias atitudes aí que a Câmara pode colaborar, viu, Bolt? Sim, sim. Não é só meter na algema, não. Tem sentir no bolso. Tem questões aí de mocós, esses mocós que servem para ficar juntando marginal lá, usando droga, ou cometimento de crime. Questão de iluminação, mato, tudo isso tem que ter questão de crime. Então, um camarada que não cuida da casa e deixa virar um mocó tem que ser multado também. Né? E, boa Coronel, foi a primeira vez, Coronel, que eu vi um vereador preocupado com a segurança pública. Primeira vez. Inclusive, Bolt, você sabe que eu sou o presidente. Eu Eu sou o presidente da Comissão de Segurança Pública e Patrimonial da Câmara. Então, e lá eu tô rodeado de pessoas que E entendem assumiu também. agora também a bancada do PL. E agora eu sou o líder do PL na Sumiu Câmara. do Veloso, né? Veloso, Que eu vi nas redes sociais. Aí. A bancada, o Coronel Zeda também tá lá Coronel batendo Zeda, também. é, Tá o William firme, Veloso, tá José firme. Varão, Depois nós temos que pessoal trazer o Coronel Zeda aqui também, né? Pra dar umas pancadas. Sim, bora. Mas foi bora muito trazer. bom. E teve um outro projeto também que a gente estava olhando, você viu, Bolt, que o nosso colocou também, que é a questão, né, de tornar público no portal da transparência todo imóvel que é locado, quer seja a prefeitura que está locando de alguém ou a prefeitura é Locando dona pra e está alguém. locando para outro. Isso é importante também, Importante. para evitar, às vezes, esses. Não que aconteça aqui em Goiânia, não Não, acontece, não né? Mas acontece, esses não superfaturamentos, esses Exatamente. direcionamentos, às vezes, de imóvel. O Sim. imóvel do fulano, do ciclano. É. Então é bacana. Não, Essa também passou, vereador? Tá passando. Esse estamos na fase avançada, mas ainda não chegou na fase não chegou na fase da sanção e veto. Mas tá avançando. E eu acho difícil que o prefeito, quando chegar nessa fase, vete, né? Porque, pô, estamos falando de transparência. Sim. É uma coisa simples E assim, Marcos, Base, Vitor, pilar. básico. Como que é a relação do senhor com o prefeito Sandro Mabel? Então, nós somos, o PL como um todo, e eu também, somos independentes em relação ao governo do Mabel. Sim. Nós queremos o melhor para Goiânia. Sim, o melhor. Nós tivemos, o PL teve candidato a prefeito, foi o Fred Rodrigues. Então, assim, seria muito incoerente se logo na sequência a gente é base. Fala, pô, peraí, nós criticamos Sim. o plano de governo do Mabel porque apoiamos outro candidato e agora Sim. somos base. Então, mas a gente tem, no modo geral, Maturidade, né? Pra se fizer alguma coisa boa, apoiar. Vamos apoiar. Se fizer fizer alguma coisa contra, ruim, também vamos mostrar. criticar, ponto, pô. é isso. Mete a tom se você fizer coisa É ruim. isso, e não Mas temos feito elogia isso. se Por fizer exemplo, o certo, né? está sendo votado por agora a revogação da taxa do lixo. Nós vamos Sim. votar a favor da Você revogação. acha que vai ser revogado? Eu sei que isso vai ser uma luta grande, mas eu acho que vai ser revogado.
Eu não sei se o Mabel ele tá se reorganizando politicamente. Ele tava, no dia que a gente fez a primeira votação, ele estava muito, vamos dizer, acuado, né? Você viu agora que ele trocou o líder do governo, né? A base estava muito estremecida. Eu não sei se eu tenho percebido, ele já escalou um novo líder, tenho percebido que ele está se reorganizando. Não sei qual vai ser o resultado da próxima votação. Pode ter alguma mudança, reflexo dessas ações dele. Sim. Mas o relator é o Coronel Uzeda, inclusive. Gente, né? Boa. Ele da nossa área, né, chefe? Da nossa área. E ele já falou que ele vai votar pela revogação. E eu vou votar pela revogação. Sim. Nós do PL, nós não votamos aumento de tributos, de impostos, contribuições e taxas, porque eu vivi como líder do governo lá com o Bolsonaro. Um governo que diminuiu os impostos. Sim. E, por incrível que pareça, ao contrário do que muitos pensam, aumentou a arrecadação. É porque, na verdade, o que não falta é dinheiro. O que falta é gestão, você concorda? No poder público como um todo. Estou falando município, estadual, federal. O que falta é gestão. Mas qual que é? Dinheiro tem. Mas o que acontece também é o seguinte, às vezes na maioria das vezes, você diminui os impostos, você aumenta o bolo econômico, você aumenta a economia, faz o dinheiro girar mais rápido. Sim. E aí joga no mercado. Maiores volumes. E aí, mesmo você abaixando a alíquota do que o percentual que você quer cobrar, como a economia cresceu, a alíquota mesmo menor equivale a um bolo maior, uma porção maior do bolo, quando comparado com a outra, com a economia menor. E aí o Bolsonaro diminuiu o imposto e aumentou a arrecadação. Liberalismo primário, né? Mas assim, infelizmente não é seguido muito no país. Pensa em coisa taxa. Você vê esse desgoverno federal atual, taxar de... Desgoverno, aumentando taxa. Chefe, eu vou ser sincero aqui com o senhor. O nosso podcast, ele tem pessoas brilhantes. Eu vejo os oficiais, tanto da Polícia Militar como do Exército, oficiais que, eu acho que para chegar a um nível de ser oficial tem que estudar muito. E para você estudar muito, você realmente é inteligente. E o nosso podcast foi dividido em 2 temas. A gente tá batendo um papo descontraído e estamos falando. O primeiro tema do podcast foi a questão da história do Major Vitor Hugo. E agora, no bate-papo aqui, estamos entrando no tema político do bate-papo. Nesse tema político, chefe, uma das coisas que nós começamos a entrar, o senhor nos deixa muito empolgado. Na polícia, tem muito fã do senhor. E começamos a conhecer o senhor através do Bolsonaro. E hoje, para o estado de Goiás, para Goiânia, nós ganhamos uma pérola rara, extremamente inteligente, porque a gente sabe que o senhor é primeiro em tudo que o senhor faz, e nós damos graças a Deus de ter o senhor aqui conosco na política e conversando com a gente, porque o senhor é um homem inteligente, e nós precisamos de homens inteligentes como o senhor, homens inteligentes como o Coronel Cardoso na política brasileira para nos guiar, nos orientar. Então eu acho que, primeira coisa, a minha opinião, eu acho que a política deveria ter concurso público. Você deveria ser político por concurso público, porque deveriam ser homens inteligentes a serem nossos líderes. Homens inteligentes que deveriam nos guiar. E eu acho que vocês são exemplos disso. Chefe, e com essa situação, eu quero entrar na questão Bolsonaro. O senhor me falou uma coisa aí no início, a seguinte situação, de que parece que o Bolsonaro, não foi a primeira vez que eu vi isso, eu vi até o Tarcísio, governador de São Paulo, falando isso também, que através do Bolsonaro parece que ele abre portas, parece que ele tem o dom de não apenas falar, eu tô aqui, vocês ficam aí, não, mas ele fala assim, eu tô aqui, vem você também aqui comigo, parece que ele tem o dom de abrir as portas e chamar pra junto dele, ele não tem esse negócio de invejinha, de egoísmo, que o poder é só meu, né, parece que ele fala assim, ó, não, Major Vitor Hugo, firma aqui comigo, você é meu amigo, vem pra cá também. Tarcísio, vem tá. Ele não é daquele cara que faz igual, por exemplo, Luiz Inácio Lula da Silva, que, por exemplo, só fica assim, não, eu sou o único líder e pronto, né? A direita não, a direita ela abre vários líderes. Então, o Bolsonaro, ele pode ser preso, ele pode cair agora, mas ele fez muitos filhos e discípulos. Pode ser que o Bolsonaro não seja presidente do Brasil, mas para a direita ser, tem 10 da direita aí podendo concorrer contra nenhum da esquerda ou um mais ou menos da esquerda. Então a maior habilidade do Bolsonaro é não ser egoísta, é conquistar aliados fiéis na lealdade, porque ele é um cara que dá, e quem dá recebe. Ele é um cara que divide, sabe dividir o poder, né? Então ele é igual Moisés. Moisés, para ele administrar o povo de Israel, organizar o povo de Israel, ele teve que dividir o poder.
E eu acho que é isso que Deus quer. Que a gente que divida o poder para que outras pessoas também possam liderar. Então o senhor e o Coronel Cardoso são dois líderes muito interessantes. E a pergunta que eu te faço, chefe, é o que o senhor acha sobre o que está acontecendo com Jair Messias Bolsonaro? Qual é a opinião do Major Vitor Hugo sobre tudo que está acontecendo? Sobre essa, vai ser preso ou não vai? Vai ser preso ou não vai? Vai ser preso ou não vai? Diz aí a opinião do Major Vitor Hugo sobre isso. Eu vejo como uma grande injustiça, talvez a maior injustiça que o povo brasileiro está presenciando na nossa história, é tudo que está acontecendo em relação ao presidente Bolsonaro. Eu convivi com ele, eu não estou falando de alguém assim que leu um jornal, um livro, de uma história, não. Quando eu fui líder do governo em 2019 e 2020, em 2019 eu tive mais de 100 agendas formais com ele, eu fui de longe o parlamentar que mais esteve com ele em agendas formais. Eu posso garantir para vocês, é um homem correto, honesto, só pensa no bem do país. E pelo fato dele ter cortado tudo aquilo que era de errado, combatido tudo que era de errado, o sistema está se voltando contra ele agora. É só você ver, o Bolsonaro diminuiu o número de ministérios. O Bolsonaro foi lá e acabou, diminuiu assim. O Lula, como tem agora, 40 ministérios quase, tinha também na época 40, Dilma, aí 39 ministérios, o Temer diminuiu para 29, ele colocou 22. Não fez indicações políticas para as estatais, para os bancos, né, para o Banco do Brasil, Caixa Econômica, para Itaipu e para todas as outras estatais, os bancos públicos. O Bolsonaro colocou técnicos. Pegou uma coisa óbvia, colocou um engenheiro no Ministério da Infraestrutura, que era o Tarcísio, colocou uma agrônoma no Ministério da Agronomia, que era a Tereza Cristino, colocou um cientista, o cara que era piloto de caça, e também engenheiro aeroespacial formado no ITA e na AFA, para ser o ministro da Ciência e Tecnologia, o médico. Ele fez meritocracia. Ele fez meritocracia e fez o óbvio técnico. Não foi negociar com o partido político para equipar a esplanada, não. Ele montou na cabeça dele com pessoas que são técnicas. E ele foi lá, denunciou o que a grande mídia fazia. A grande mídia fala de desinformação, combater desinformação, que é mais informação do que eles fizeram ao longo de todo o tempo, escondendo quem era a esquerda brasileira, escondendo que a esquerda defende o aborto, escondendo que a esquerda quer se aproximar de ditaduras comunistas, socialistas pelo mundo afora, escondendo que a esquerda defende ideologia de gênero, escondendo. Então, a mídia trabalhou muito, a grande mídia, de modo geral, trabalhou muito contra o Brasil, e o Bolsonaro expôs isso. Agora, imagina o quanto de inimigos que ele não arrumou nesse meio tempo de tentar proteger o Brasil das suas próprias mazelas. Então eu vejo agora isso, um processo criminal sem pé nem cabeça, uma narrativa maluca, vazia, né, que diz assim, eles dizem que começou tudo lá em 2021, numa live que o Bolsonaro fez falando que ele sempre falou. Ele sempre defendeu o voto impresso. Aliás, tinha sido aprovado na Câmara por 2 vezes, e uma delas por uma emenda dele. Depois o Supremo declarou que era inconstitucional. Outros ministros do Lula defenderam no passado que o voto impresso era algo importante. Bom, e aí uma narrativa que culminaria no 8 de janeiro. Vamos lá. 8 de janeiro, um domingo... Eu ia perguntar pro senhor isso agora. O que o senhor acha sobre o 8 de janeiro? A opinião do Major Vitor Hugo sobre o 8 de janeiro. Vamos lá, Bolt. Coronel, 8 de janeiro, um domingo. A esplanada esvaziada. O Bolsonaro tava onde, Bolsonaro nos Estados Unidos. 9 mil quilômetros, lá perto da Flórida. As pessoas desarmadas. Estavam armados com Bíblia, com terços e bandeiras. Me parece que tinha 1 ou 2, eu não sei quantos exatamente, que tinha, acho que canivetes, armas brancas. E nem sei se era faca em si. Bom, mas você dizer que era uma turba armada, é lógico que houve quebradeira, houve. E quem quebrou tem que pagar. Sim, tem que ser punido por Tem que ser punido por dano. Tem que indenizar. Dano. Tem que indenizar. Pode ser aplicado uma multa. Agora, você dizer que era um golpe de Estado, você dizer que era uma tentativa violenta de abolição do Estado Democrático. Olha o tamanho disso. Você acha que aquelas pessoas tinham condições reais de fazer isso? Não. Sem apoio militar, sem apoio da imprensa, sem apoio externo. Tinha nenhum país, nenhuma potência estrangeira apoiando. Até o tio Zé do cachorro quente foi preso, chefe. Meu amigo, lá o pipoqueiro, o outro lá. Pô, a gente fala brincando, mas é triste de ver. Imagina as famílias como estão. E nós temos vários exemplos na internet aí de quebradeiras anteriores. 2017. Né? 17, tem antes do ano de 2010 também. Inclusive, com um policial saindo sangrando, paulada na cabeça, flechada.
Teve de tudo e ninguém foi preso. Aí eu tive numa rádio essa semana falando, não, mas é porque o contexto é diferente, não teve reuniões de generais, então assim... Mas a Dilma consultou. Não, teria o consultado. contexto é diferente porque o interesse é diferente. São narrativas, mas né? A Dilma, isso saiu na Veja. A Dilma consultou. E dizer que nunca houve uma quebradeira daquela. Claro que teve. Não, né? Então, como o senhor falou, quem cometeu algum dano, que seja responsabilizado pelo dano. Agora, como é que você condena por tentativa de golpe quem cometeu o dano de escrever uma frase dita no batom? É um tanto meio desproporcional. Estranho, completamente. Né? Não, o melhor voto nesse caso da Débora foi o voto do ministro Luiz Fux. 17 anos, nenhum assassino pega isso tudo no Brasil. Pega não. Audiência de custódia aí, o cara tá solto na hora. Você sabe disso, Bolt. Mas o voto do Fux nesse caso foi um voto muito emblemático. Ele condenou somente pelo dano. Fux é meu herói. Meu herói. Inclusive, eu apresentei... Fux é meu herói! Inclusive, eu apresentei pra ele aqui um título de cidadão goianiense. Top. Eu espero que ele venha aqui receber isso aqui. Porque ele tem sido equilibrado. Firme, né? Equilibrado. Na verdade é equilíbrio. Não tem como você desproporcionar uma coisa dessa. Não cabe, cara. A pessoa mata, não fica preso, quer escrever com batom. Com batom, não tem lógica. Batom, mas eu recomendo, a você que tá nos assistindo, eu recomendo que leiam. Quem não leu, coloca no Google assim: voto ministro Luiz Fux, Débora do Batom, Débora dos Santos. Coloca isso em PDF. Você vai ler, não é muito longo não, são poucas páginas, deve ter no máximo umas 10, eu acho, menos às vezes que isso. E você vai ver ele descrevendo de uma maneira que você lê, didática. Assim, você tem vontade de levantar e dar um abraço nele, pô, graças a Deus no Brasil nós temos juízes ainda. Sensato. Entendeu? Ele foi juiz, ele é juiz de carreira, é outro nível, né, cara? Pô, cara, e isso, votos como esse levam à pacificação do país. Sim. Aliás, eu não sei se vocês sabem, mas eu sou o autor do projeto de lei na Câmara dos Deputados. O projeto de lei principal da anistia, eu sou o autor. Você também tá nos assistindo? Coloca aí. Não sabia. O PL 2858 de 2022. É um projeto de lei de Major Vitor Hugo. Foi antes do 8 de janeiro, não tinha como prever o que ia acontecer, mas nós já vimos umas multas sendo aplicadas a caminhoneiros, multa de R$100 mil, caminhoneiro. Já vi uma crítica ou outra na imprensa mais contundente falando sobre a presença das pessoas na frente dos quartéis, e eu imaginava que isso poderia redundar numa condenação deles, espalhados pelo Brasil inteiro. Então eu apresentei o projeto, e tinha tido também aquela multa do que foi aplicada ao PL de R$22 milhões. Aí você vê o número do PL 22. A própria imprensa falou, isso 22, parece que é um... Cara, o Bolt, olha aí, você tá vendo aí, R$100 mil para um caminhoneiro. Enquanto acaba com a vida do nós cara. Temos gente aí que foi pego com milhões na cueca. Na cueca, milhões, e ele tá sendo aí elogiado aí, cara. Não tem lógica um Brasil desse jeito, não, Bolt. Não tem como não. Não tem como, mano. Isso tá errado. E essa legislação que o senhor propôs lá foi antes do 8 de janeiro. Não tinha como saber que ia acontecer. Sim. Mas eu via... Mas não teve alguém que falou que já estava tudo previsto, não? Alguma mente... Zero, nada. Não, eu falo que só tem umas mentes aí que os caras colocam... Eles colocam questões antes. Eu escutei do autor lá, não... O Bolsonaro já defendia terrorista desde a época quando era deputado federal, que citou o caso do... Eu até escrevi, eu escrevi na justificação então falando... não é julgamento, é vingança. Eu escrevi na justificação que o nosso objetivo principal com o projeto de lei era a pacificação. Nós já queríamos a pacificação naquele momento. Pacificar o país, cara. Vamos arrefecer, vamos diminuir, vamos cuidar do Brasil, né? Cuidar do Brasil. Tem tanta coisa pra gente cuidar, né? Meu amigo, e agora? Nós temos uma série de problemas pra tratar no país. Muitos graves. E o Xandão nervoso de jeito. Dá um calmante pra ele. Dá um calmante, pelo amor de Deus. Chefe, e deixa eu perguntar um negócio, senhor. Qual que era o número do Bolsonaro na última eleição pra presidente? 22, né? E dessa eleição? Eu falo da anterior. Era 17. 17. Quantos anos de cadeia a maioria do pessoal recebeu? É verdade, 17 anos. Parece perseguição política, né? Tá vendo? São coisas. Perseguição política. E é um absurdo, né, cara? Aquelas pessoas que estavam lá, eu me refiro a eles como vítimas. São vítimas do processo. Né, de um processo que, na verdade, parece que foi todo concatenado para se chegar a prender o Bolsonaro. Ele é o alvo do negócio. Ele é o alvo. E pelo tudo encaminha, pelo que está indo aí... Vai ser preso. Vai dar errado. Infelizmente. Chefe... Mas nós estamos vendo o mundo se levantar com muitas coisas aí, né? No Nepal agora, essa questão está acontecendo lá num país que é satélite do governo comunista chinês.
há muito tempo, Foi interessante. restringiu as redes sociais, tirando o acesso da informação. A população lá se revoltou, dezenas de pessoas, infelizmente, perderam a vida, né? Por um governo que esbanjava aquela falácia do pequeno burguês, né? Comunismo para você, capitalismo para mim. O povo vivia no comunismo, mas as redes sociais divulgavam aí o nível de esbanjamento que tinha de quem estava na gestão, do primeiro-ministro, os filhos de primeiro-ministro, e o povo se revoltou lá, viu, Bolt? Foi principalmente essa questão das redes sociais aí, porque as redes sociais hoje é um caminho que tem de mostrar o que está acontecendo. Se tem algum erro ali, se alguém comete algum ato de pedofilia, alguma coisa, que se puna, que responsabilize o ato. E não que tire as redes sociais das pessoas, né, Bolt? As redes sociais são espelho da democracia. Exato. E quem cometeu o erro que seja punido. Como na questão do outro. Se alguém quebrou um vidro, alguma coisa, responsabiliza pelo vidro, responsabiliza pelo sofá. Pelo dano causado. Mas não vamos criar ali uma generalização, né? E tira as redes sociais do ar, porque pode ser contra a democracia. Jamais, não tem nada mais antidemocrático que você restringir. Coronel, o senhor teve quantos anos de polícia? 25. O senhor teve 25. Quantos anos de exército? 21. Nesse tempo aí que o senhor esteve, o senhor já viram algum presidente que não podia falar em rede social? Nesse tempo todo? O jornal, a época, ou no jornal? Acesso. Algum presidente que teve tornozeleira, andou de tornozeleira, ou que não pôde ter acesso às redes sociais? É muita humilhação para um presidente correto. É falta de democracia. Ele não tá podendo nem falar. E nós temos que pacificar o país. Você colocou muito bem que o país tem coisas muito importantes, Bolt. Economia, saúde, educação. E a gente fica muitas vezes aí olhando pelo retrovisor, sabe? Ao mesmo tempo, os caras olhando pelo retrovisor, parece que por 3 anos falando da mesma coisa. Cara, chega, vamos. Aprova a anistia ampla, geral e restrita. Não é anistia light, meia bomba, não. Eu concordo. Ampla, geral e restrita, como foi em 79, no passado. Sim. Aliás, o PT, essa galera quem só tá no poder hoje pediu, porque houve a anistia no passado. E agora eles estão... Então a prova tem várias fotos, né? Agora na internet aí, tem várias fotos de quem hoje é contra com camiseta anistia já, né? Então. Tá nas redes sociais. Major Vitor Hugo, agora 3 perguntas pro senhor. E agora, hein? E agora? Essa é hora da verdade, hora da verdade. Bate aí, galera. Mete a gema. Agora, só que assim, chefe. Pergunta o que você quiser que eu vou responder o que eu quiser também. Só que assim, eu peço pro senhor, se o senhor não puder responder, tudo bem. Nós entendemos. Vamos lá, pergunta. É tudo militar aqui, nós entendemos, senhor. Se o senhor não puder responder, tudo bem. Tá. Chefe. Vamos lá. Primeiro, eu queria que o senhor falasse sobre a opinião do senhor sobre Eduardo Bolsonaro, sobre Alexandre de Moraes e sobre Donald Trump. Certo. O Eduardo Bolsonaro, nós fomos deputados juntos, né? É um cara extremamente preparado, corajoso e que está sofrendo hoje, assim, uma perseguição também implacável em torno dele e que está se sacrificando em prol do nosso país. Eu hoje olho para ele como alguém exilado, efetivamente. Politicamente, não, e fisicamente. Ele tá lá, ele não pode falar com o pai dele. Ele tá fisicamente distante dos irmãos. Teve uma parlamentar aí que soltou uma pérola aí, né? Que nunca mais vai poder abraçar seu pai. Olha só que absurdo foi falado por uma parlamentar que se diz representante dos direitos das minorias. Muito ruim. Eu vejo assim, realmente o Eduardo é um dos heróis nossos aí desse processo todo. Então eu tenho meu apoio. Eu entendo o que ele está fazendo, né? E torço que a gente consiga superar o mais rápido possível com o mínimo de danos para o nosso país. Essa é a verdade. Alexandre de Moraes mudou completamente. Eu, quando era aluno de Direito, estudei, coronel, pelo livro dele. Ele tem um livro de Direito Constitucional. Eu também li esse livro. Famoso. Então, eu estudei por esse livro e por outros livros também, do próprio Gilmar Mendes, tem livro de Direito Constitucional. Todo mundo fala que é tudo ao contrário. Não, mudou completamente. Então, hoje eu olho e vou falar assim, cara... Tudo foi rasgado. Será que é a mesma pessoa? No começo eu até pensava, quando ele foi indicado para o Supremo, eu falei assim, será que é o mesmo do livro, né? Porque o cara tá sendo indicado e tal. E depois, quando começaram a mudar os posicionamentos dele, aquilo que ele mesmo falava sobre liberdade de expressão, falava que, não, a pessoa que tá na vida pública tem que estar disposta a ser criticada e tudo mais. E depois a gente vê todas as atitudes que ele fez. Eu poderia enumerar muitas aqui. Por exemplo, quando ele, né, fez aquela manobra lá, para bloquear dinheiro, recursos da Starlink,
porque para punir, na verdade, o X, o antigo Twitter, que não estava atendendo às ordens dele. Quer dizer, CNPJs diferentes. Quando ele começou a intimar pessoas que estavam no exterior, porque o cara respondia no Twitter. Acho que o Elon Musk respondeu lá no Twitter um negócio falando, tá intimado. Que loucura, assim, que loucura. Tadinha de narcisismo. Abandonou completamente, feriu de morte, né? Extrapolou os limites, inclusive ferindo a própria soberania dos Estados Unidos. E em grande medida até decisões que o Brasil tomou. Tratados internacionais, tem um tratado internacional que define como se dão uma convenção e o tratado também do Brasil com os Estados Unidos, que define como se dá a citação entre, por exemplo, você não pode o Brasil, uma autoridade brasileira chegar aí e citar ou intimar um cidadão norte-americano ou alguém residente nos Estados Unidos sem passar pelos governos. Tem que passar por aqui, o Itamaraty, Ministério da Justiça, tem que passar, aí passa pro lado de lá, Departamento de Estado, Ministério da Justiça, uma autoridade judicial dos Estados Unidos verifica a legalidade disso e determina a intimação. Não é assim pelo Twitter. E o Brasil também faz isso. O Alexandre de Moraes sendo processado lá, se não me engano, na Flórida, pelas empresas do Trump e também pela Humble, e num tribunal civil lá. E eles não intimaram ele pelas redes sociais por e-mail. Mandaram pela via correta. Tá? E vai ser julgado pelo STJ brasileiro para saber se é legal ou não intimá-lo. E isso é um respeito à soberania. Então eu discordo de 90%, assim, eu acho que 100% dos posicionamentos do Alexandre de Moraes, do ministro. Acho que ele faz um desserviço com essas decisões para o nosso país, para a liberdade de expressão, para a nossa pacificação tão necessária. As penas absurdas que ele tem aplicado, essa confusão de vítima, juiz, promotor, órgão recursal, delegado de polícia numa mesma pessoa. Então, assim, a minha crítica é contundente à atuação do ministro Alexandre de Moraes. Acho que totalmente contrária ao Estado democrático, essa questão as de decisões... a mesma pessoa, né? O judiciário, infelizmente, parte dele, né? A gente elogia o bom judiciário, pessoas muito boas, mas algumas ações não tem como, cara. É como se você fosse a vítima, prendesse o delegado que conduz o inquérito, o promotor que oferece a denúncia e o juiz que julga. É o que está acontecendo. Então, assim, independente de questão ideológica, política, de quer que seja, é uma coisa que isso vai trazer grandes consequências negativas para o Brasil, a instabilidade jurídica, viu, Bold? Essa instabilidade jurídica, ela afeta até na nossa economia, né? Sim, não, é o que eu estou falando também. Nós temos que diferenciar o que são as instituições, o que está previsto na nossa Constituição. Então, o Supremo Tribunal Federal é um órgão de cúpula do nosso judiciário que nós temos que nós preservar. A atuação dos ministros tem que ser mais contida, inclusive, para poder a gente readquirir, as pessoas adquirirem a admiração. Menos midiática. Quando eu fui fazer direito, sabe por quê? Sabe por que eu decidi fazer direito? Porque eu olhava para a atuação, à época, do juiz Sérgio Moro, olhava para a atuação dos ministros do Supremo, condenando aquela galera lá do Mensalão, do Petrolão, da Lava Jato. Eu olhava para eles e falava assim, cara, esses caras são corajosos. Prenderam bilionários, prenderam altas figuras da política, coisas que a gente não viu em lugar nenhum acontecer no mundo. Hoje só o Luiz Fux que é meu herói. Então assim, eu acho que as decisões do ministro Alexandre de Moraes são muito, na minha visão, juridicamente incorretas, juridicamente frágeis, e eu, como advogado, assim, acho uma decisões muito ruins realmente para o futuro do nosso país. E Donald Trump? É, isso aí. Faltou o terceiro aí. Donald Trump. E aí? É igual, eu acho que ele está fazendo o papel que um presidente da República tem que fazer para o seu país. Para o seu país. Ele está defendendo os interesses norte-americanos. Sim. E nós queremos que tenha um presidente que defenda os nossos interesses. Sim. Então, os Estados Unidos sempre foram a luz do mundo para os direitos humanos. Sim, né? A Constituição norte-americana, que foi aprovada ali no final do século XVIII, e ela inspirou todas as demais constituições do planeta, quase. A nossa Constituição, as nossas Constituições foram inspiradas por eles. Quando a gente vê os Estados Unidos aplicando sanções da Lei Magnitsky contra um ministro da nossa Suprema Corte, dá vergonha para nós. A gente não fica feliz com isso, não, porque eu olho para falar assim, pô, cara, imagina, a vergonha internacional que nós estamos passando. Fala assim, pô, o ministro da nossa Suprema Corte é visto pela maior democracia do planeta como um violador quanto mais de direitos humanos. Então, nós gostaríamos de ser o contrário. E a gente via isso na imprensa antes, era Cuba passando por isso, Venezuela passando, agora é o Brasil. Então, mas infelizmente, essas decisões que a
contra as quais, né, eu fiz críticas aqui, levaram a percepção do presidente dos Estados Unidos, a maior potência bélica, né, a maior potência econômica, política, geopolítica do mundo, a enxergar, infelizmente, o Brasil dessa maneira. Infelizmente. E eu vou dar até um recado aqui pro ministro Alexandre de Moraes. Senhor ministro Alexandre de Moraes, com todo respeito, pega umas férias, pega uma licença pra vida toda, vai passear com sua mulher, com seus filhos, vai curtir a vida, o senhor já vai ter uma aposentadoria topíssima aí, vai ser feliz, deixa o país em paz, libera essa anistia geral, né? Às vezes falo com Lula, né, pra ele fazer essa anistia, né, ou libera, não sei, mas Alexandre de Moraes, dá paz pro povo. Vai descansar, vai viver a vida, vai ser feliz, né? Vamos pacificar o país, né? Respeito o senhor, mas peço com todo respeito, venha pacificar o país. Nós queremos paz, né? Eu acho que o Brasil, ele sempre teve paz na política, sempre teve muito respeito, e não é tacar álcool no fogo, mas é pacificar, né? Vivermos de uma forma respeitosa, né? Tranquila, né? Eu acho que eu acredito, chefe, que o Alexandre de Moraes ele não tá bem. Assim, eu acho que quando ele sai na rua, vê o povo xingando ele, vê o povo desrespeitando ele vai no estádio, ele tem que mostrar a dedo, ele não vai estar com um par de espírito com isso, né? É muito melhor, a vida é só uma. É muito melhor ele pegar a vida dele, que é só uma, e viver de forma tranquila, e pegar a esposa dele, os filhos, e viver tranquilo. É melhor ele pedir baixa, igual o militar fala, né? O militar fala, pedir baixa do STF e viver a vida de forma pacífica, tranquilo, viver bem. Qual a alegria, qual honra ele pode ter toda a honra do mundo lá naquele palácio que é o STF, mas se ele não tem paz, o que vale o homem ter o mundo todo se ele não tem paz, né? E permitir que o Brasil tenha paz, né? Nós queremos a pacificação. A anistia é uma decisão política do Congresso Nacional. Né? Durante décadas aí, o Supremo Tribunal Federal respeitou muito a questão da anistia, do indulto e da graça, que são institutos que a Constituição prevê justamente para permitir essas situações em que houve uma grave conturbação no país, pessoas cometeram o que o Supremo ou uma ala do país acha que é crime, outra ala acha que é não. Cara, vamos pacificar o país? O presidente vai lá, concede um indulto, o presidente vai lá, concede uma graça, o Congresso Nacional aprova a anistia, e aí, bom, a gente pacifica e vamos para a próxima quadra histórica. Agora, a forma como as coisas estão conduzindo, com essa raiva, com esse... Né, normalmente você não vê o juiz. O juiz não é o cara imparcial, Sim. que não tem interesse na causa. Ele julga com o coração tranquilo. Aí ele condena o errado e ele absorve o certo. Sem emoção. Sem a veia saindo aqui, sem a vontade de fazer história, sem a vontade de... Não, cara, ele tá fazendo o papel dele, aplicando a lei, com calma, com parcimônia. Quando a população passa a enxergar, né, os juízes de uma maneira em que eles são os protagonistas da cena política, tem alguma coisa errada, porque Sim. Os protagonistas da cena política têm que ser os políticos. Os juízes têm que ser pessoas comedidas, serenas, que têm tranquilidade, imparcialidade e que distância das partes para julgar. Sim. Fechamento tá com o senhor. Eu acho que esse tema aí, a gente teria muito ainda para conversar, mas a gente quer agradecer, Major, senhor. A gente já tinha conversado outras vezes, mas cada vez é um novo aprendizado, a gente vai vendo aí a boa vontade que o senhor tem, e isso é importante, né? Então, parabéns, obrigado por fazer parte do nosso programa aqui, do Sem BO. As portas estão sempre abertas, né? E o programa é isso mesmo, é um bate-papo, é uma interação bem bacana, são assuntos que estão dominando as redes sociais, e nós não estamos aqui colocando para A ou para B, nós estamos discutindo uma maneira da gente poder virar essa página, seguir o Brasil e também mostrar pontos do trabalho que o senhor vem fazendo aí na Câmara Municipal de Goiânia, toda a experiência que o senhor teve. Então, obrigado, né, Bolt? Eu acho que para nós foi muito bacana esse programa aqui, esse segundo programa nosso, e só gratidão ao Major. Gratidão, viu, chefe? O senhor, na Polícia Militar, o senhor é muito bem visto, o senhor é muito querido,
né? O senhor não sabe o quão grande é o público que o senhor tem de policiais militares, de bombeiros militares, de policiais penais, da área de segurança pública inteira, né? Nós que estamos aí nas ruas, igual eu estou nas ruas aí diariamente, como policial militar, eu vejo o carinho dos policiais militares pelo senhor. E nesse momento que eu e o Coronel Cardoso tivemos aqui com o senhor, viu o homem humilde que o senhor é, o plano de Deus na sua vida, de sempre te colocar em primeiro lugar, né? E com certeza isso é espelho do coração do senhor, que o senhor realmente tem um coração muito grande. Obrigado, gratidão. E o senhor é sempre bem-vindo em nosso meio, viu? Um abraço da Polícia Militar. Obrigado, comandante. Valeu. Forte abraço. Ó, eu agradeço o Bolt, agradeço o Coronel por essa oportunidade aqui, agradeço a você que nos assistiu até esse momento, né? Me segue lá nas redes sociais, @Major Vitor Hugo. Segue também aí o Sem BO, né? Sem BO. Pra gente poder ir fortalecendo cada vez mais esse canal. E é isso aí. Que Deus nos abençoe e proteja o nosso Brasil, nosso querido estado de Goiás, a cidade de Goiânia e as nossas forças de segurança e as Forças Armadas. Um abraço. Que Deus nos abençoe. Até a próxima. Valeu.